Amém, amém. Tem alguém feliz aí, gente? Glória a Deus, que bênção, né? Maravilha. Quero ainda deixar uma breve meditação. Eu sei que já fomos muito abençoados nessa noite, mas quero ainda deixar uma breve meditação na palavra de Deus com você. E como eu vou fazer uma visão mais panorâmica sobre o texto, eu já vou projetar os textos aqui para a gente ganhar tempo. Mas eu quero falar sobre um tema que eu acho que, quem sabe, muitos ou a maioria não conhece. Quem já ouviu falar desse tema aqui, a palavra brain rot? Eu não sei nada de inglês, mas a palavra é em inglês, né? Quem já ouviu falar desse termo? Tem alguém? Tem uma mão, duas, tem umas almas. Ah, tem mais ali. Já ouviu falar do brain rot? Esse é um termo em inglês que tem o sentido de apodrecimento cerebral. Forte, não é isso? Um termo forte. Uma expressão eleita, a palavra do ano, e até meu negócio fechou aqui. Espera aí. Calma. Expressão eleita, a palavra do ano de 2024 pela Universidade de Oxford, descrevendo a deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdo digital, superficial e repetitivo. Será que isso está acontecendo nos nossos dias como sociedade? O consumo digital excessivo, repetitivo e superficial provoca perda de foco, ansiedade e fadiga mental. Já viu aquele negócio da gente estar cansado mentalmente? Exemplos comuns incluem aí os nossos vídeos, né, curtos, no TikTok, essas coisas todas, né? Conteúdos de IA, de baixo valor, de baixo conteúdo. O termo que se tornou muito popular em 2025 e 2026 também descreve a sensação de estar mentalmente sobrecarregado por estímulos digitais incessantes. A gente pode pensar, então eu vou largar tudo que é internet. Não tem como a gente viver na sociedade dos dias de hoje sem isso. Mas é verdade que a gente precisa aprender a usar, e não somente usar, ver o tipo de conteúdo que a gente anda acessando, que a gente anda trazendo para a nossa cabeça, para a nossa mente. Amém, gente? Quais os principais impactos desse brain rot, desse apodrecimento cerebral? Apenas uma breve introdução para a gente entender esse termo e aí irmos para a Bíblia. A dificuldade de concentração, incapacidade de focar em tarefas longas. Aquele negócio, você começa a estar fazendo uma atividade, aí você lembra, aí você está aqui no vídeo, aí passa, e a cabeça só fica assim, nessa coisinha de repetitivo, sem conteúdo, sem aprofundamento. Mesmo que seja conteúdo superficial, bíblico. Aliás, eu fui atender um caso, até onde eu posso falar aqui, um caso de uma criança entrando em estado de ansiedade, tendo sintomas de ansiedade, crise de ansiedade, via conteúdos bíblicos, né, e não verdadeiros, inclusive, vendo aí nas internets da vida. Aí até que a família foi atenta e ali pôde agir. Olha só isso, né? Dificuldade de concentração, fadiga mental é um outro impacto que causa esse brain rot, sensação de exaustão emocional. Vício em telas. Quem não tem vício em telas? A gente fala muito de vício, né? Esse vício é terrível. Necessidade constante de estímulos rápidos nas telas. Eu, inclusive, estou aqui usando uma tela. Não é isso? Outro impacto, a redução da criatividade, baixo nível de crítica. Então, esse termo brain rot, esse apodrecimento cerebral, tem afetado pessoas e tem ocorrido vários estudos. E o que isso tem a ver conosco, com a palavra de Deus? Quando a gente vai olhar para a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a mente? Eu estava até pensando, procurando músicas, louvores que falam da mente. E eu não achei muitos, quem sabe tem que pesquisar melhor. Mas a gente não fala, inclusive nos louvores, da nossa mente, do nosso cuidado mental. E a gente vê hoje a sociedade sendo afetada com isso, e nós não olhamos o que a palavra de Deus nos orienta sobre a questão da nossa mente.
Então, eu quero trazer algumas informações, e eu já vou projetar os textos aqui, vou deixar primeiro o texto para que a gente pense, para depois a gente comentar e tirar alguma lição. Amém? Estão comigo, sim ou não? O primeiro texto é Filipenses 4, 7 e 8. Eu vou pedir vocês para lermos juntos. 1, 2, 3. E a paz... Esses versículos são muito conhecidos. São ou não são? São versículos que eu decorei lá no meu primeiro ano de conversão. É um texto muito profundo. E olha o que ele vai trazer para a gente. Ele está dizendo no versículo 6, não andar ansioso. E o que eu tenho que fazer para não andar ansioso? Hein, gente? Segundo texto que a gente leu. Orar. Falar com Deus, em vez de ficar com as ansiedades, com os pensamentos a mil, eu vou falar, eu vou me abrir com Deus, eu vou me desabafar com o Senhor. Isso é oração. Às vezes o cidadão e a cidadã está lá cheio de coisa na cabeça, aí ele vai orar, ele não fala nada daquilo com Deus, como se Deus fosse ficar incomodado com aquelas suas preocupações. Uma oração verdadeira é você falar tudo que está no teu coração. Amém, gente? Então, o que é que nós devemos fazer para enfrentar essa ansiedade? Orar, falar com o Senhor. Quando nós fazemos isso, diz o texto que a paz de Deus vai guardar a nossa, olha a brain rot aí, a nossa mente. Nós não iremos ser afetados por esses males que a sociedade vem enfrentando atualmente. Por quê? Porque nós estamos orando, colocando as nossas preocupações, a nossa vida diante do Senhor. Então, quando nós oramos, a paz de Deus vai guardar a nossa mente. E aí é algo que, meditando nesse texto, eu já li esse versículo tantas vezes, mas nunca tinha enxergado nessa ótica, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que, para cada momento, ela vai trazer um ensinamento profundo para nós. Pense bem. Falando então do pensamento, de não entrar nesse processo repetitivo e fútil de informações e de conteúdos digitais, em que você deve pensar para proteger a sua mente. O texto no versículo 8 diz, tudo que é verdadeiro. Já pensou nisso? O que passa na sua mente é verdade? Sabe aquele momento que você está lá embaixo, desanimado, aí vem aquele pensamento assim, diz, você não vai conseguir. Nunca passou isso na sua cabeça? Você não vai conseguir. Agora eu te pergunto, esse pensamento é verdade ou é uma mentira? Está entendendo isso? A palavra de Deus diz, olha, tudo que for verdadeiro, é nisso que eu devo pensar. Quem determinou que você não vai conseguir? Para mandar esse pensamento para a sua mente. E eu ainda aceitar isso. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, ou seja, tem alguma utilidade isso aqui? Para que eu estou pensando nisso se não serve para nada? Está entendendo? Por que eu estou pensando em algo que não serve para nada? Tudo que for correto, é correto pensar o que eu estou pensando? É correto deixar esses pensamentos na minha mente, na minha cabeça? Está entendendo, gente? E ainda mais, é puro, ou seja, isso é espiritual, faz parte da nossa vida cristã, pensar certos pensamentos, ou eu devo dizer, está amarrado, está repreendido, sai, capeta, sai tudo. Amém, gente? É verdadeiro, é nobre, é correto, é puro, é amável, olha isso, é amável. Esse pensamento é amável ou é odioso? E aí? Eu nunca tinha lido esse versículo olhando para essa ótica da mente dessa forma. Porque às vezes passa pensamentos em nossa mente que não são amáveis, é ou não é? Fala a verdade que nunca deu vontade de estrangular aquela pessoa que está te incomodando.
Não é errado, gente, vem, porque nós somos humanos, mas em Cristo Jesus nós aprendemos a controlar e a lidar com esses pensamentos e com essas atitudes que não são de Jesus, amém, gente? Então, é amável, tem boa fama ou algo excelente, serve para alguma coisa isso? Então, como que a gente vai lidar com esse brain rot? O primeiro texto é Filipenses 4, 6 e 7 e 8, e ele traz para nós mostrando isso. Então, se eu posso dar um título, uma lição para isso aqui, eu diria que a mente tem relação com a nossa ansiedade. Essa ansiedade que você está sentindo, está passando por aqui, ó. É aqui que a gente tem que guerrear, é aqui que a gente tem que lidar. Por que que eu estou pensando dessa forma? O que é que está gerando esse tipo de pensamento, de ansiedade em mim? É só olhar para o que você está pensando. A gente não está cuidando da nossa mente, e aí isso está gerando em nós ansiedades. Se eu posso colocar uma frase, eu diria: mente cuidada, ansiedade controlada. Tem alguém ansioso aqui? Não levanta a mão, em nome de Jesus. Eu só quero te perguntar o seguinte: o que é que está passando na sua mente? Você está preocupado com aquele processo que não saiu, você está com raiva daquela situação, enfim, tantas coisas que nos acontecem. Mas vale a pena ficar com esses negócios na sua cabeça? É amável? Está com raiva daquela pessoa? Que amor tem nisso? É verdadeiro? Será que é verdade o que você está pensando? Está entendendo, gente? Então, a mente tem relação com a nossa ansiedade. Mente bem cuidada, ansiedade controlada. Amém ou não amém? Amém. Em segundo lugar, o segundo texto que eu quero trazer é Romanos 12, 2. É também um texto muito conhecido. Quero ler junto com você. 1, 2, 3. Não se... Bem forte. Mas transformem-se. É outro texto que eu sempre li, já ministrei em outras situações, mas a gente olhar para a questão da mente nesse texto é muito interessante. O texto começa dizendo: para não se amoldar ao padrão deste mundo. Nós sabemos que isso é tomar a forma. Como assim tomar a forma? Eu não posso me adequar, aceitar as ideias que vêm da sociedade, sem que passe por um senso crítico. Não pode ficar entrando ideias aqui, sem que tenha um filtro espiritual que analise essas ideias. Não pode ficar entrando informações e até práticas aqui na minha cabeça, sem que se passe por um filtro. Isso é não se amoldar, ou não tomar a forma dessa sociedade. Porque sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente vem para Cristo, anda com Cristo, mas se a gente não mudar a nossa cabecinha, a nossa mente, a gente não vai viver essa vida espiritual em Cristo Jesus. E o texto diz o seguinte: transformar-se pela renovação da sua mente. De que forma que a gente vai sendo transformado na nossa vida? De acordo a nossa mente vai sendo renovada. De acordo a nossa mente vai sendo renovada, é assim que a gente vai sendo transformado na nossa caminhada. Agora, veja bem, o texto ainda diz: para sermos capazes de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não foi isso que a gente leu no texto? Não é isso que está na palavra, amém, gente? Para sermos capazes de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, para eu viver a vontade de Deus, eu preciso ter a minha mente renovada. Eu preciso mudar a minha mentalidade, a minha forma de pensar. A gente quer tanto viver a vontade de Deus, mas a gente quer viver da nossa forma, com os nossos meios, com os nossos pensamentos. A nossa mente precisa passar por um processo de renovação para que a gente consiga experimentar a vontade de Deus, que, óbvio, ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente fica se questionando: por que eu não estou vivendo essa vida plena em Cristo Jesus? Porque eu não estou transformando a minha vida pela renovação da minha mente. Se a sua mente não for renovada, a sua vida não será transformada. Aliás, você sabia que a ideia de ter a mente de Cristo é como se houvesse uma cirurgia. Você faz uma cirurgia, tira o seu cérebro e coloca o cérebro de Cristo.
Então a nossa mente passa a ser renovada. Eu posso trazer uma lição aqui, que a mente tem relação com a transformação da nossa vida. Vamos falar isso junto? A mente tem relação com a transformação da nossa vida. Quem não quer ser transformado? O que a gente precisa fazer aqui, gente? Ver o quanto a nossa mente está sendo renovada pela palavra de Deus. Tem pessoas que leem a Bíblia, mas se eu não aceitar e não deixar essa palavra de Deus transformar a minha cabeça, a minha vida, o meu corpo não será transformado. Talvez é por isso que a gente vê tantas pessoas religiosas na caminhada de fé, mas que não mudaram, não foram transformados. Por quê? Porque a mente não foi renovada. Estão na igreja no corpo, mas a mente continua com os padrões do mundo. Às vezes, inclusive, a gente está aqui no culto, você está lá pensando, vai ter futebol hoje? O que vai ter? É o Fantástico tem hoje. A nossa mente está longe. Estão comigo, sim ou não, gente? Se eu posso deixar... Está vendo? Até o sim foi fraco, né? Se eu posso deixar uma frase, eu diria, mente renovada, vida transformada. Renove a tua mente pela palavra de Deus. Amém, gente? Deus tem algo novo, Deus tem coisas novas para as nossas vidas, e assim a nossa vida vai sendo transformada em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro texto, começando pelo texto, 2 Coríntios 10, versículo 5, e eu quero ler com vocês, 1, 2, 3, destruímos... Olha aí, esse texto também é maravilhoso, porque ele está falando aqui das armas espirituais para destruir essas fortalezas. Quais são essas armas que a palavra de Deus está trazendo aqui nesse contexto? Está falando da pregação e do ensino do Evangelho. Quando os apóstolos estavam ali ensinando o Evangelho de Jesus, não era pela força. Você viu o presbítero Luiz na hora que estava aqui, né? É de livre e espontânea vontade que você está aqui. Não é a força que a pessoa vai conhecer o Evangelho de Cristo, ou decidir se batizar, frequentar a igreja. Não adianta forçar nada. Não é uma questão de tradição religiosa, é uma questão de decisão interna, de fé pessoal. Então, os apóstolos estavam ali pregando, essa era a arma espiritual é pregar, é ensinar o Evangelho de Cristo. Não é uma questão de conhecimento científico, porque muitas vezes, muitas coisas não vão se explicar. É uma questão mesmo de fé. E quais são essas fortalezas? O próprio texto nos diz, para destruir fortalezas, quais? Argumentos e pretensões contra todo o conhecimento de Deus. Então, às vezes, nós viemos com argumentos contrários à palavra de Deus. Você ensina algo que Deus mostra, mas a gente é duro de coração. A gente é teimoso. E aí a gente vem com argumentos para... impedir e não aceitar aquilo que a palavra de Deus está nos orientando. E o apóstolo está dizendo, quando nós pregamos e ensinamos, essas são as armas espirituais que nós usamos para quebrar, destruir essas fortalezas. Eu diria o seguinte, gente, nós podemos questionar, perguntar, devemos ter dúvidas, amém, e amém, pergunte e fale. Agora tem um grande perigo espiritual na nossa caminhada, que é a gente ouvir e dizer, isso eu não concordo. Isso eu não aceito, isso eu não sei o quê. Se você não entendeu, analise, pergunte, questione, mas não rejeite aquilo que é a palavra de Deus. Amém, gente? Então, essas fortalezas, os argumentos e essas pretensões, para a gente agir contra esses argumentos e essas pretensões, o que tem que ser feito? Responder. Quais são as ideias equivocadas que as pessoas têm? Quais são as dúvidas que estão aí na sua mente? Isso precisa ser sanado. Porque se a gente não tratar essas dúvidas, esses argumentos, elas se tornarão fortalezas que vão impedir a tua caminhada espiritual. Então, o texto ainda diz que nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é estar cativo? É estar preso. É estar rendido a algo. Acontece o seguinte, quando nós não andamos em Cristo, a nossa mente está presa em outras ideias. Entende?
Nós estamos presos a ideias religiosas, ideologias, conceitos que nós trazemos. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus e buscar entender a palavra de Deus, essas fortalezas, esses argumentos vão sendo quebrados e a gente vai entendendo a palavra de Deus. A partir daí, quando a gente entende, é a partir daí que a gente vai realmente obedecer e cumprir. Eu coloco como ponto aqui, como lição para nós, que a mente tem relação com nossa obediência a Cristo. O que acontece que eu li a palavra, ouvi pregação a vida inteira e não consigo obedecer? Porque não passou na mente. Você ainda não entendeu verdadeiramente ou não aceitou aquilo verdadeiramente. Só não falou, mas não aceitou no coração. A gente precisa tirar as nossas dúvidas. A gente precisa conversar. Isso é discipulado. Eu não entendo isso. Questione, pergunte, fale, leia. A mente tem relação com a nossa obediência a Cristo. Se eu não entender, eu não vou obedecer. Se eu posso colocar um pensamento aqui, eu colocaria mente livre ou liberta, comportamento obediente. Liberte a tua mente para que você aprenda a obedecer. Amém? Está claro ou está escuro? Continuando, para a gente não demorar muito. Um outro texto que eu trago aqui para a nossa aplicação nesse brain rot é o texto de Colossenses 3, 1 e 2. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que texto maravilhoso. Esse texto eu decorei também desde o meu primeiro ano de conversão. Ressuscitar em Cristo. O texto é interessante, que ele começa, já que vocês ressuscitaram em Cristo Jesus. Gente, se ressuscitou é por quê? Morreu, não é isso? É óbvio. Então ele está dizendo, já que vocês ressuscitaram, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com a igreja? Se vocês verdadeiramente se converteram, está entendendo? Falar para os batizandos de hoje, se vocês realmente tomaram uma decisão consciente, sabe o que vai acontecer? Vocês vão viver de forma diferente, até rimou, não é isso? Então, esse processo passa aqui na nossa cabeça. Já que vocês ressuscitaram, se vocês realmente morreram com Cristo, e isso é o batismo, por isso que a gente, imerge na água aqui, essa imersão, você então morre para a velha vida e renasce espiritualmente em Cristo Jesus. Amém, gente? O que é que nós precisamos fazer segundo o texto que a gente leu? Ele diz duas coisas: procurem coisas do alto e mantenham o pensamento nas coisas do alto. Procurar e manter. Isso aqui somos nós que precisamos fazer. Isso é uma decisão nossa. A gente precisa aprender a procurar as coisas do alto, vice as coisas da terra. Coisas do alto, comparando com as coisas da terra. Aonde está a tua mente? Você precisa aprender a procurar as coisas do alto, a manter os pensamentos nas coisas do alto. Que alto é esse? Espiritual, gente, nas coisas de Deus, com a lógica espiritual. Analisando, é isso de fato que Deus diz? É isso de fato que a palavra de Deus diz? Senão você vai sendo levado pelas emoções, pelas circunstâncias, pelos momentos, que todos nós somos humanos e a gente vai enfrentar essas coisas. Então, procurar e manter. Procure as coisas do alto e mantenha teus pensamentos nas coisas do alto, na visão do céu. Amém? Então, se a gente pode colocar como lição aqui, eu diria que a mente tem relação com nossa santificação espiritual. O que é santificação? O que é santidade? É roupa que nós mudamos? Claro que roupa tem a ver com a nossa decência, com padrões de coisas. Mas não é a roupa que muda. Não adianta eu estar de terno e gravata, com a bibliona debaixo do braço, dizer paz do Senhor, irmão, e eu não aprender a ter uma vida na presença do Senhor. Correto, gente? Não é isso que nos muda. Quem sabe alguns estão incomodados, mas o pastor está de camiseta lá na frente. Me desculpe se você se incomoda com isso. Domingo que vem eu vou vir do mesmo jeito. Aí você fala, eu não venho. Fique à vontade. Mas o que eu quero dizer, gente, é que a mente tem relação com a nossa santificação espiritual. Entenda isso. Passa pela mente.
Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Você se torna o que você consome. O que é que a gente está consumindo? O que é que a gente está assistindo? O que é que a gente está ouvindo? O que é que a gente está falando? O que é que a gente está fazendo? Isso está afetando a sua vida espiritual. Porque passa pela sua cabeça. Por isso que não adianta a pessoa ficar todo dia preso na igreja. Porque a mente continua dentro dela. Não adianta você se isolar num lugar como um monge e dizer que ali agora eu vou me santificar. Sua mente vai continuar lá dentro te afetando. Você precisa aprender a tratar e lidar com a sua mente. E a mente tem relação com a nossa santificação espiritual. Amém, gente? Se a gente pode colocar uma frase, eu diria: mente no alto, vida santificada na terra, vida santa na terra. Coloque a mente no alto, nas coisas de Deus, que a sua vida será santa na terra. Amém ou não amém? E por último, de verdade, por último, o último texto que eu trago para a gente analisar, o texto de Mateus 22, 37. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Respondeu Jesus: ame. É um texto também muito conhecido. Mas se a gente pensar nesse brain rot, nesse apodrecimento cerebral, nesse cuidado com a mente que nós precisamos ter, o que significa amar a Deus de todo entendimento? Você entende de fato o que você está fazendo? É comum a gente ouvir, quando se fala com a pessoa, começa a frequentar alguma igreja, é comum usar o termo lavagem. Essa pessoa passou por uma lavagem cerebral, não é assim? Já ouviu isso? Fizeram uma lavagem cerebral, ainda diz fizeram. Gente, se fez uma lavagem cerebral, significa que essa pessoa não pensou nada. Ela continua sendo um instrumento, né, nas mãos de outras pessoas. A pergunta que eu faço é uma lavagem cerebral ou é uma fé sem estudo pessoal da palavra? Se você não entender o que você está fazendo, aí de fato eu vou dizer, você está indo só pelo movimento. Eu preciso entender o que é isso. E a palavra de Deus está dizendo que amar a Deus de todo entendimento. Eu preciso entender o porquê. Por que eu estou aqui? Porque eu quero congregar, porque eu quero batizar, porque eu quero viver dessa forma, porque eu acredito na palavra de Deus, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender isso. Quando nós entendemos, aí a gente vai passar por esse processo de viver essa vida que Deus quer. Há um teólogo muito importante na nossa história como igreja cristã, que é o John Stott. Ele tem um livrinho bem pequeno, que vale muito a pena ler, que diz que crer é também pensar. Porque muitas vezes a gente pensa que crer é só sentir, eu estou sentindo. Não que seja ruim, é muito gostoso sentir a presença de Deus, sim ou não? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Aqui que está o equilíbrio da nossa caminhada espiritual. Então eu diria como lição que a mente tem relação com o nosso relacionamento com Deus. A mente tem relação com o nosso relacionamento com Deus. Se você não entende o que está fazendo, a sua fé não vai ser uma fé verdadeira, uma fé bíblica. Não significa que você vai ser capaz de obedecer e de fazer tudo 100%, porque se você fizer 100%, Deus com certeza vai te chamar. 1 João diz que ninguém pode dizer que não tem pecado. Então todos nós somos fracos, falhos. Agora o que a gente precisa é entender, passar na nossa mente e entender o que a gente está fazendo. Amém, gente? Eu coloco numa frase, eu diria: mente iluminada, coração rendido. Quando a mente realmente é iluminada, vai acontecer como fizeram aqui os nossos irmãos. O coração se rende e diz: eu quero isso. Porque passou pela iluminação da mente espiritual. Eles entenderam o que é o caminho de Deus, a vontade de Deus para a vida deles. Aí o coração se rende. Se a gente se rende sem entender, a gente está indo só num movimento. Estão comigo, sim ou não? Eu quero já chamar o louvor aqui à frente para a gente orar. Quem sabe só o teclado mesmo, rapidinho convito aqui para a gente cantar essa canção na tua presença. Enquanto isso, eu quero fazer uma recapitulação com você. São 5 pontos para a gente pensar nesse termo, esse brain rot, esse apodrecimento cerebral que está acontecendo com a sociedade. Eu te pergunto, gente, será que todos os discípulos de Jesus têm compreendido isso?
Tem entendido a Bíblia que lê, as pregações que ouvem, as músicas que adora? Será que a gente tem entendido isso? Então eu quero recapitular com você. A mente tem relação com nossa ansiedade. Se você está ansioso, olhe para os pensamentos que está passando na sua cabeça. Cuide da sua mente. Mente bem cuidada, ansiedade controlada. A mente tem relação com a transformação da nossa vida. Jesus tem mais para nós, amém? E isso precisa passar por aqui, ó, pela transformação. Renove a sua mente. Léo, como é que eu renovo a minha mente? Com a palavra de Deus. Para de seguir os velhos conceitos, para de seguir a sua teimosia e siga a verdade de Deus para você, o renovo de Deus para você. A mente tem relação com nossa obediência a Cristo. Entenda o que está acontecendo para que você obedeça. A mente tem relação com a nossa santificação espiritual, com essa mudança, com essa transformação que vai acontecendo. E a mente tem relação com o nosso relacionamento com Deus. Relacione-se com o Senhor, pensando e entendendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém, gente?